Ok, já está gravando a nossa aula. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minuto. Perfeito, vamos lá. Já está apresentando, correto? Todo mundo vendo aí? Dá um ok, pessoal. Estão vendo minha tela? Tá sim. Beleza. Então já vamos iniciar aqui com o seguinte. Deixa eu ocultar essa barra aqui. Esse módulo do curso de manutenção, ele chama desmontagem e montagem de elementos mecânicos, de conjuntos mecânicos, tá? Nós estudamos em manutenção toda essa questão, né, de identificar as falhas, analisar essas falhas, ver o que mais pode ser viável de estar acontecendo com aquela máquina ali, né, aquele grau de importância das possibilidades de falhas que nós estudamos. Estudamos alguns componentes específicos mais detalhadamente, como o rolamento, principalmente como os rolamentos, né, que costumam dar muito problema. Vimos um pouco de lubrificação, né, toda essa questão, esses insumos para manutenção, nós vimos, tá? Ok, mas eventualmente a máquina deu problema. Eu preciso verificar aquele componente que eu já estudei, mas eu preciso verificar ele na máquina para ver se realmente ele está bom, se está ruim, como é que está a vida útil dele. Obviamente, então, né, que eu vou precisar fazer uma desmontagem parcial ou, em casos extremos, até uma desmontagem completa daquela máquina. Tá? A gente vai ver aqui que desmontagem completa não é aconselhável, não é viável. Só em último caso que a gente vai fazer aquilo ali. Por quê? Porque é muito moroso, a máquina fica parada, você perde tempo de produção, né? Gera um custo a mais. Então, quanto menos nós desmontarmos aquela máquina, melhor. Né? Aí vem todo aquele emaranhado de entendimentos que nós já tivemos. A máquina para, minha produção cai, meu custo aumenta, minha mão de obra fica ociosa, o meu preço de venda vai aumentar, meu concorrente vai vender no meu lugar, vou perder mercado, tudo aquilo ali que a gente já estudou. Né? Todo esse organismo de produção e manutenção que nós já vimos lá atrás. Tá? Então, o que a gente vai começar? A gente vai começar aqui com alguns conceitos, primeiramente sobre desmontagem, para depois falar sobre montagem desses equipamentos. Tá bom? Coisa muito simples, vocês vão ver que não tem muita coisa complexa aqui não. Mas tem alguns pontos ali que nós temos que prestar atenção. Tá joia? Vamos lá. Quando algum dos componentes de uma máquina falha, seja por descuido na operação, que a gente já viu também, as máquinas podem falhar por falha na manutenção ou falha na operação. Seja por deficiência da manutenção, é necessário identificar o defeito e eliminar suas causas. Dependendo da complexidade da máquina, se faz necessária desmontagem para identificar e corrigir o problema. Tá? Vou falar uma coisa para vocês aqui. A gente vai estudar um pouco essa questão de desmontagem de máquinas, mais com foco na questão da manutenção. Né? A máquina deu problema, vou precisar desmontar ela para verificar algum componente, substituir alguma coisa, né, nesse aspecto. Só que desmontagem de máquina, tudo que a gente for ver aqui, também se aplica a um outro tipo de desmontagem de máquina. Quer ver um exemplo? Vamos dizer que a minha empresa está comprando uma caldeira usada. A caldeira está instalada em outra cidade, né? E aí o meu chefe está mandando uma equipe para lá para fazer a desmontagem daquela caldeira, né? Para colocar ela em cima de um caminhão para trazer para cá, porque a gente vai montar aqui depois. Né? A desmontagem que eu estou fazendo lá, ela não tem a ver com manutenção, com parada, né? com erro, com problema de funcionamento. Não, eu comprei aquele equipamento, eu preciso trazer ele. Então, os mesmos parâmetros que nós vamos estudar aqui a respeito de desmontagem de equipamento para manutenção se aplica nesse caso também. Quando eu estou comprando uma máquina usada, quando a minha empresa está mudando de lugar, né, às vezes por conta dessas questões fiscais, de imposto, né, que um município fica brigando com outro, às vezes uma empresa sai de uma cidade e vai para outra, né, porque lá ele está tendo isenção de imposto, ganhando terreno, um monte de coisa. Então, às vezes é vantajoso para a empresa mudar completamente de um lugar para o outro. Né? Eu lembro que há uns anos atrás estava um bafafá danado que a Fiat estava fazendo estudos de viabilidade
para sair daqui e ir para Pernambuco, porque Pernambuco estava dando um mar de felicidade para a Fiat lá. Aí houve um sururu danado aqui em Minas Gerais, o governo entrou no meio e tal, aí obviamente o governo deve ter aberto as pernas um pouco aí, né, deu um pouco de isenção para a Fiat aqui, aí acaba que a Fiat permanece aqui em Betim, só que abriu uma fábrica nova de uma outra linha, acho que os carros da Jeep, agora acho que são fabricados lá em Pernambuco, então abriu outra fábrica por lá. Mas mesmo assim, parte dos equipamentos que estavam aqui ociosos, aqui na planta de Betim aqui, foram descomissionados, desmontados, colocados em caminhão, tudo certinho e enviado para Pernambuco, né? Passou a operar lá, né? Então, essa questão, tanto de manutenção como relocação de equipamentos, de máquinas para outros pontos, seja na empresa ou em outra unidade, se encaixam nesses elementos aqui também, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro fato a ser considerado é que não se deve desmontar uma máquina antes de análise dos problemas. Porque, ó, vocês lembram quando a gente falou daquela questão da análise de falhas? A máquina parou. O que pode ter acontecido? Aí eu vou julgar várias possibilidades e vou verificar qual que é a probabilidade de falha de cada um daqueles elementos. E aí eu vou focar naquele elemento que eu percebo que tem maior probabilidade de ter falhado, né, de acordo com os dados que eu tenho, né, relatório de manutenção, né, o relatório de parada de máquina, se eu tenho algum sensor ali, eu consigo estipular qual que é aquela possibilidade de falha, aquele modo de falha mais comum que pode estar acontecendo ali, tá? Então, eu nunca vou abrir uma máquina sem ter uma ideia do que está acontecendo, né? Aquele negócio, pô, meu som parou de funcionar, eu vou abrir ele para ver se tem um fio solto. Isso não existe, né? A gente tem que trabalhar direcionado. Ó, eu tenho essa informação, pode estar acontecendo isso. O meu carro, por exemplo, o carro da pessoa está lá com um problema e o mecânico vai te perguntar: o que você está sentindo? É barulho? É vibração? Está dando algum sinal diferente ali que você está percebendo? Ele vai buscar essas informações com o operador na máquina, que no caso é você, que é o dono do carro, né, para pegar alguma informação. Fala, pô, eu não vou desmontar, né, o motor se eu estou com problema na suspensão do eixo traseiro, né, porque o cara está me falando que está dando problema no eixo traseiro, então vou verificar lá. Né? Então, essa análise dos problemas ela tem que ser feita antes para que eu consiga desmontar aquilo de forma orientada. Beleza? A análise, como já foi visto em aulas anteriores, deve ser baseada no relatório do operador, no exame da ficha de manutenção da máquina e na realização de testes envolvendo os instrumentos de controle. Ou seja, os dados que eu tenho daquela máquina. Né? Eu vou verificar tudo que eu tenho disponível de informação e vou analisar. Falo, pô, eu preciso desmontar só essa parte. Não, eu acho que eu tenho que desmontar esse conjunto maior aqui. Vai depender das informações que você tem. Tá? A desmontagem completa de uma máquina deve ser evitada sempre que possível, foi o que a gente falou, porque demanda gasto de tempo com a consequente elevação dos custos, uma vez que a máquina encontra-se indisponível para a produção. Aqui a gente falou, máquina parada, operador ocioso, queda de produção, aumento dos custos de produção, aquilo tudo que a gente já viu. Tá? Tem muito custo na indústria, pessoal, que é fixo. Né? Se está produzindo ou não está produzindo, o custo é fixo. Então, acaba que se você não produz, aquele custo ele vai sendo diluído ali nas suas vendas e o custo vai aumentando. Bom? E, ó, vocês vão ver o seguinte. Nessa questão de desmontagem e montagem de componentes mecânicos, de elementos mecânicos, o que mais chama atenção, da mesma forma que lá nos rolamentos, a gente fala ó, os danos dos rolamentos, em geral, se resume a excesso de carga, falta de lubrificação e especificação errada do rolamento. Você vai encontrar um monte, uma gama enorme de defeitos, mas as causas, em geral, estão nesses três. Aqui é o seguinte, na questão de desmontagem e montagem de componentes mecânicos, vamos dizer assim, um mantra que você tem que colocar na cabeça, entender e aplicar é organização. Organização. Né? Esse negócio de falar, eu tenho dom, eu tenho feeling, pode abrir que eu vou ver. Não, isso não existe, não. Se você está desmontando, né, é bem necessário que você tenha organização, tanto para tirar aquelas peças e posicionar elas de forma adequada numa bancada, para que você consiga analisar e posteriormente montar, né? Como também você cumprir manuais da máquina, procedimentos que a empresa já tenha, né? Ali já deu um problema um monte de vezes. A empresa ela tem um procedimento ali, ó, retire essa peça, essa proteção,
desligue isso, puxe essa engrenagem assim, sem assado. Tá? Se não tiver esses manuais da própria empresa ou o manual da máquina, cabe a você que está fazendo aquela manutenção desenvolver esses manuais, né? Para que o dia que quando você se aposentar ou quando sair da empresa, quem for te substituir, né, tenha capacidade de fazer aquele trabalho de uma forma assim mais redonda, com menos riscos de fazer coisa errada. Tá? Então, em resumo, é organização, é simplesmente isso: respeitar manuais, fazer os próprios manuais se não tiver, né, e passar esse conhecimento para frente. Tá? Baseado nesse mantra, né, vamos dizer, nesse pressuposto básico, a gente vai encontrar alguns procedimentos, uma sequência de procedimentos que a gente tem que respeitar ali. Tá? Seja pela questão para otimizar aquela manutenção, ou seja por questão de segurança. Agora, então, vamos lá. Primeiro de tudo, máquina está lá. Eu estou vendo que está com problema. Primeira coisa que eu vou fazer antes de mexer nela, vocês lembram, né, que a gente estudou NR12, NR10, né, toda essa questão de manutenção de máquinas e energia elétrica. Primeira coisa, desligar os circuitos elétricos. Desligar, antes de tudo, os circuitos elétricos para evitar acidentes. Para tanto, basta desligar a fonte de alimentação elétrica ou, dependendo do sistema, remover os fusíveis. Isso daqui tá assim, o resumo do resumo do resumo, né? Faltava, bem capaz não, é necessário até escrever aqui um complemento, respeitando todos os indicativos da NR10, tá? Porque não é simplesmente ele baixar o disjuntor, tem toda aquela situação de concentração, aterramento, esses tudo. Isso. Toda aquela situação de aterramento da máquina, você colocar os cadeados de travamento mecânico, né? Comunicar todo mundo ali que está em volta, tudo aquilo que vocês estudaram. Isolar o fio. Exatamente. Deixar, né, tudo isoladinho. Tirar qualquer possibilidade, respeitando o que está ensinado na NR10, tirar qualquer possibilidade de alguém ou a própria máquina, por uma falha, ou Satanás está colocando aquela máquina curiosidade, né? Evitar aquilo lá funcionar. Por quê? Porque você está trabalhando com ela. Tá? Que negócio, a gente sai para trabalhar de dia, a gente quer voltar de noite. Né? É muito triste quando você chega em casa e fala, fulano, né, morreu em serviço, acidentou. Né? Porque a gente não quer isso, a gente quer chegar na certa idade ali, na velhice, aposentado, tranquilo, né, com história para contar, uma história boa também. Beleza, então, preocupou com a parte elétrica, NR10 foi aplicada, está tudo certinho, vamos passar para o próximo então. Remover as peças externas feitas de plástico, borracha ou couro. Vocês vão ver que uma máquina, ela tem ali uma redoma, uma proteção, né? Muita coisa da NR12 vai entrar aqui também, essas proteções externas, as carcaças, né? De forma que eu consiga ter acesso ao interior daquela máquina para me conseguir fazer aquela desmontagem, né? A remoção das peças externas consiste na retirada de proteções de guias, barramentos, raspadores de óleo. Essa remoção é necessária para facilitar o trabalho do desmonte. Né? Tirar toda aquela proteção para a gente ter acesso aos componentes de fato. Tá? Um torno mecânico, por exemplo, você tem muita coisa girando lá, ele está todo, né, enclausurado naquelas peças lá, naquelas chaparias. É só tirar aquelas chaparias que a gente consegue ter acesso àquilo lá tudo. Bom? Preocupei com a parte elétrica, tirei as peças, eu vou começar a fazer a limpeza daquela máquina ali. Só um minuto. Perdão, pessoal, o telefone tocou aqui. Depois eu retorno, seja lá quem for. Thunderstruck. Limpeza da máquina. Então, a limpeza preliminar da máquina evita interferências das sujeiras ou resíduos que poderiam contaminar componentes importantes e delicados. Né? Então é o seguinte, eu estou fazendo a desmontagem daquela máquina. Obviamente, ela está exposta a algum ambiente, às vezes tem lá muito pó, poeira, um ambiente corrosivo, umidade, aquilo ali vai depositando ali em várias peças da máquina, naquelas proteções externas. Uma vez que eu tirei aquelas proteções, a própria sujeira que está naquelas proteções pode cair na máquina, né? Ou até mesmo o próprio ambiente já depositou muita coisa ali naqueles componentes. Então é necessário, antes de fazer qualquer coisa ali, limpar aqueles componentes, para que inclusive eu possa ver, pô, deixa eu tirar essa engrenagem, limpa ela direitinho aqui, esse excesso de coisa. Pô, ela está quebrada, ela está faltando algum dente, eu já consigo fazer uma análise preliminar daqueles componentes ali. Bom?
Ok, né? Limpei a máquina, ela está bacana ali. Vou começar o processo de desmontagem. Só que antes, né, eu preciso drenar todos os fluidos dela. Porque é uma máquina. Ela está trabalhando com dois, diversos tipos de óleos lubrificantes ou refrigerantes. Se você for pegar, por exemplo, abrir o capô do seu carro, você vai encontrar lá os fluidos que tem. O fluido de arrefecimento do sistema lá de radiador, né, aquela água do radiador. Você vai encontrar óleo de motor, óleo da direção hidráulica, óleo de freio, né? Se o carro for automático ainda, ele tem um óleo da transmissão ali específico para aquele conjunto de transmissão automática, né? Então, assim, sempre tem muitos fluidos ali. Já tira aquilo tudo para que você consiga fazer aquela operação de desmontar sem tornar aquele ambiente insalubre com muita sujeira, vazando óleo para todo quanto é canto. Bom, então, limpou a máquina, né? Continua esse processo de limpeza, drenando esses fluidos, deixa a máquina sequinha lá para que você consiga trabalhar com ela posteriormente. Vamos lá. Depois que você desligou a máquina, fez aquela limpeza, tirou os fluidos, aquilo tudo, você vai remover os circuitos elétricos. Isso aqui é diferente daquele primeiro elemento que a gente fez, aquele primeiro processo, que foi desenergizar a máquina. Vocês lembram que eu estou desmontando aquela máquina, né? Eu vou precisar uma desmontagem mais profunda para verificar algum componente. Talvez eu precise remover os circuitos elétricos daquela máquina para ter acesso a alguma coisa. Ou se eu estou fazendo a manutenção elétrica, né, provavelmente eu vou ter que tirar alguns circuitos. Esse item especificamente enquadra naquela questão de fazer remoção de máquina de um lugar para o outro que eu citei, né? Por quê? Porque se eu estou desmontando uma máquina para ser transportada, obviamente eu vou ter que remover aqueles circuitos elétricos, aqueles chicotes, todo aquele cabeamento, vou levar e no local lá eu vou instalar novamente. Né? Porque se eu deixar ali mais ou menos posicionado na máquina ali, durante o transporte ele pode ser danificado. Né? A máquina está desmontada, pode prensar algum cabo ali, vai danificar algum revestimento, pode romper algum cabo. Né? Então já remove esses circuitos, deixa ele armazenado corretamente, transporta e lá você monta de novo depois. Bom? Remover alavancas, mangueiras, tubulações e cabos. Isso aqui principalmente, ó, mangueiras, tubulações e cabos, são os itens que estão acoplados ao sistema. Eu tenho uma máquina que ela não trabalha sozinha, isolada, né? Ela não conversa, ela não para de conversar com as outras máquinas, os outros componentes da sua fábrica. Né? Eu tenho ali vamos dizer assim, uma caldeira, um gerador de vapor. Da caldeira ali, eu levo vapor para a fábrica inteira. Né? E depois que aquele vapor perde potência calorífica, né, aquele condensado volta para a caldeira. Né? Eu tenho os próprios cabos elétricos que vão alimentar esses circuitos do equipamento, né, estão conectados, estão vindo na subestação, está vendo um cabo lá, 120 milímetros, qualquer coisa, né, para alimentar aquele equipamento. Então, né, após a remoção dos circuitos, faz a remoção de tudo que está acoplado ao sistema, para deixar aquele componente isolado. Bom? E, eventualmente, se tiver coisa muito pesada, vocês vão utilizar as ferramentas adequadas para movimentar e transportar esses elementos pesados. Vamos dizer que tem um eixo, que nem esse exemplo que está falando, calçar os componentes pesados. Conjuntos mecânicos pesados devem ser calçados para evitar o desequilíbrio e queda de seus componentes, o que previne acidentes e danos às peças. Vamos dizer que eu tenho um eixo ali que tem um peso maior do que o operador consegue carregar. Você vai usar uma talha para tirar ele lá. Só que é um eixo redondo, se você deixar ele ali, de qualquer forma, no piso da fábrica, alguma coisa pode bater, alguma coisa pode cair nele, ele pode rolar algum desnível que tem ali no próprio piso. Ele vai bater em alguma coisa, aí aquele eixo que é retificado, bacana, né, tá lá com a tolerância certinha, ele vai dar uma empenada, ele vai dar uma amassada em alguma quina, e vai danificar na hora de montar depois. Tá? Então, tudo que você montou, você tem que armazenar adequadamente ali. Guardar de forma que não vai ser danificado e que nem gere acidentes para outras pessoas. Alguns desses componentes são pesados, então você tem que movimentar isso de forma adequada. Né? Você não vai usar, por exemplo, você tem ali um componente que é de cobre, vamos dizer ali um componente de cobre pesado. Você não vai usar uma corrente, né, no atalho, uma corrente ali seca, né, que você vai danificar a superfície. O cobre é macio, né, você vai ter que usar ali uma proteção, né, ou às vezes um tecido, qualquer coisa ali, para que você consiga manipular aquilo sem danificar aquela peça. Tá? Manipulou,
Vai armazenar? Guarda no local adequado, para que ela não gere nenhum movimento, para que ela não bata em outras peças ali. Tá bom? Beleza. Estou desmontando a máquina. Consegui desmontar, estou separando os componentes ali certinhos. Uma coisa importante, quando você estiver desmontando máquina, é essa questão de parafusos, e principalmente apertos. Tá? É normal a máquina estar montada lá e passar anos e anos sem ser necessário desmontar aquele equipamento, ou aquele trecho do equipamento ali. Obviamente, aquele parafuso ele vai dar uma gripada lá. Né? Convém utilizar esses desoxidantes, aquele óleo desengripante que a gente usa, aquele WD-40, né, que é o mais comum, né, domesticamente falando. Né? É comum a gente utilizar aquilo lá para facilitar esse desaperto e aperto de parafuso também. Tá? Então, é acessível, vai lá e usa. Né? Porque aquilo ali vai estar tão duro que, dependendo ali da força que você for fazer, você não tem a ferramenta adequada para abrir aquele parafuso. Né? Você vai fazer muita força, vai danificar aquela cabeça do parafuso, danificar a ferramenta. Então, tudo que você puder fazer para auxiliar nesse desaperto dos parafusos, pode fazer. Eventualmente, você vai precisar até utilizar uma fonte de calor ali, né, para dilatar aquele furo ali, para ficar mais fácil para tirar aquele parafuso. Né? Você vai e joga um calor na peça para ela dar uma dilatada, né, para ficar mais fácil mexer aquele parafuso depois. São recursos que você vai ter na hora lá. Bom? E essa questão de aperto é o seguinte. Deixa eu tentar fazer um desenho bem mequetrefe aqui, só para vocês verem. Vocês já viram? Aperta em X? Oi? Aperta tudo em X? Isso. Que é o seguinte, ó. Imagina lá para você ver. O exemplo mais comum aqui, inclusive eu tenho um videozinho para mostrar aqui. Você tem ali o cabeçote do motor. Né? Ele tem vários parafusos que você tem que apertar. Né? Que ele prende ali a cabeça do motor ali e tal. Se você vier aqui apertar esse, vocês concordam que vocês vão começar meio que deformar essa peça nesse sentido aqui? Porque você concentrou os esforços em um ponto aqui da peça. Né? Hoje em dia, sim, com esse cabeçote de alumínio, muita coisa ali com metais compósitos, alguma coisa assim, né? Se você não distribuir as cargas de aperto de forma adequada em toda a peça, você vai deformar ela, você vai empenar ela. Né? Ela não vai ficar completamente vedada, porque você deformou ela de um canto. Na hora que você foi apertar ela do outro, não deu um encaixe adequado. Tá? Ah, Jonathan, mas tem uma junta. Tem uma junta que, entre o cabeçote e o bloco do motor. Realmente, tem uma junta. Mas ela é dimensionada para dar vedação quando você faz o aperto correto. Ela não está lá para suprir uma falha do aperto que o mecânico fez errado. Não, ela tem uma função correta para aquela peça lá. Né? E além do mais, o seguinte, você não pode chegar... Ah, beleza, ok, você vai ensinar para a gente então como é que faz o aperto adequado dos parafusos numa peça. Beleza. Mas além disso, né, da ordem de aperto, tem essa questão das cargas de aperto. Você não pode chegar aqui de cara e lançar a carga total de aperto daquele parafuso de uma vez só. Você tem que ir devagar, né? Faz a primeira linha, vamos dizer assim, o primeiro aperto dos parafusos. Aí você vai, faz a sequência das posições corretas. Terminou? Aí você vai e repete aquilo lá, dando um aperto um pouco maior, né? Terminou de novo, dá o aperto final, né, chegando ali no torque adequado de acordo com o manual do equipamento. A gente não estudou lá atrás o torquímetro, né, que a gente utiliza o torquímetro para chegar no torque adequado de cada parafuso. Beleza, eu vou respeitar aquilo lá. Se eu exceder, eu posso danificar os parafusos, eu posso deformar a minha peça, meu cabeçote, a peça que eu estou apertando, eu posso empenar a peça também, apesar de estar fazendo o aperto na ordem adequada, eu estou colocando mais carga. Aquilo ali, alguma coisa vai chorar ali. Ou estoura o parafuso lá dentro. Ou o parafuso que pode estourar, ou é a rosca que pode morrer ali, que você vai danificar os fios da rosca, ou é a própria peça que vai danificar, que vai empenar. Né? Nem tudo ou vai ficar montado errado, né, John? Nem tudo é de aço. Né? Ferro fundido, se você for fazer um aperto acima do limite ali que é para colocar, ele quebra. Né? Vocês lembram que a gente estudou aquela questão de fratura frágil e fratura dúctil? O aço é dúctil.
né? Ele deforma, ele tem uma capacidade de deformação grande. Ferro fundido, não. Passou do limite dele, ele simplesmente racha e quebra. É como se fosse um giz, né? Aí o alumínio, para você ver, o alumínio, a carga de resistência dele é muito menor do que o aço. Então, se você colocar o mesmo torque ali no parafuso, num bloco de alumínio, por exemplo, você vai danificar ele. Entendeu? Então, assim, novamente, organização, leitura de manual, verificação de procedimento, tudo isso é adequado. Bom? Então, vamos lá. Vamos dar. A gente entendeu essa questão. Deixa eu apagar isso aqui que não vai fazer muita falta. Ok. E se eu tiver lá só 2 parafusos, feito o caso que está nessa primeira ilustração? Pô, 2 parafusos não tem ordem, não. É um e o outro. Só que, novamente, eu não vou dar um aperto já definitivo. Eu vou dar o primeiro aperto e depois eu volto e dou o primeiro aperto. Eu pego o primeiro, segundo. Né? E chego ali na carga final de acordo com o manual, o procedimento que eu tiver. E o manual, o procedimento vai me falar quantos apertos eu dou até chegar lá. Tá bom? Não o Jonathan falou que é 2. Não, é o manual que está lá que vai te indicar qual a quantidade de apertos e qual a intensidade desses apertos. Tá? Então aqui, quando eu tenho só 2 prendendo uma peça, apertos sucessivos alternados, metade do esforço de aperto. Né? Ou o que está no manual, que é uma referência só. Observação. Por meio de apertos sucessivos, até metade dos esforços de aperto, evita-se o encurvamento da peça, né? A deformação da peça. Tá. Vamos dizer, então, que agora eu tenho aqui uma peça com 3 parafusos para apertar. Olha a sequência que ele indica aqui, ó. Novamente, eu não tenho muita opção quando é 3, quando é 2, quando é 3. Ó, 1, 2, 3. 3, 2, 1, né? Não importa se eu faço num sentido ou no outro. Né? O que importa é a ordem que eu dou a primeira carga e a segunda carga depois. Apertos alternados, metade do esforço de aperto. É a mesma coisa isso aqui. Bom? Esse caso aqui já muda. Ó. É o seguinte. Esse caso aqui, principalmente, é o da roda do carro de vocês. Quando vocês forem no mecânico para trocar um pneu, fazer um remendo, qualquer coisa, fica do lado lá e dá uma sacada no que ele está fazendo lá. Né? Na hora que ele vai desapertar, se o mecânico ele entende, né? Não vai fazer bobagem lá. Né? A ordem de aperto e desaperto é a mesma ordem, tá, pessoal? Tanto aperto como desaperto é a mesma sequência. Então, ó, eu tenho o parafuso 1, 2, o 3 e o 4. Uma coisa, 1, 2, 3 e 4. Qual que é a ordem? Eu vou fazer cruzado. Aqui, ó, 1, 3, ó, 1 e 3, 2 e 4. 1 e 3, 2 e 4. Dou o primeiro aperto, ou o primeiro desaperto, né? No caso de desaperto, não, né? Que você já deu a primeira carga ali e tal, mas no caso de aperto é necessário fazer isso. Né? Primeiro aperto e faço cruzado de novo. Mesma coisa para esse caso aqui, ó. 1 e 3, 2 e 4. Faço o primeiro aperto de ajuste e o segundo aperto para chegar na carga definitiva ali. E nada de pegar ali uma alavanca, colocar na chave e pular em cima daquela alavanca ali para dar o grau no aperto, que nem muito caminhoneiro faz. Né? Não é assim não, gente, porque depois nem Jesus Cristo solta que parafuso se precisar. Né? Tem as cargas adequadas para fazer aquilo lá. Bom? Ó, nesse caso aqui, apertos sucessivos cruzados. Para 4 ou mais parafusos, o aperto final é efetuado com a força total de aperto, após todos os parafusos estarem encostados, posicionados, né, nesse primeiro aperto que a gente faz. Tá bom? Aí, no caso aqui, ó, mesma coisa. Aí já começa a ficar um pouco mais complicado, mas é o mesmo procedimento. Eu não posso fazer uma sequência assim, de um lado para o outro uma vez. Olhem para esse caso. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 parafusos. Olha a sequência de ajuste que ele me indica aqui, ó. 1, 4, ou seja, do primeiro eu já cruzei para cá. Depois 3, 6, 2 e 5. Peguei daqui, vim para cá, fiz esse, cruzei novamente e peguei os 2 que faltou depois. De novo. Muito simples, cruzado. Para cá e para cá. Eles estão posicionados de forma assim, circular? Mesma coisa. 1, cruzo para o 4.
Depois, o 3 cruza para o 6. E depois o 2 cruza para o 5. Ok? O importante é que não faça 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vai com certeza dar problema na montagem ali. Vai dar empeno, a roda vai ficar desalinhada, né? Isso não é o que a gente quer. Tá bom? E para esse caso aqui, que é o mesmo sistema, mas um pouco mais complexo, ó, eu tenho aqui 8 parafusos, né, no meu, vamos dizer assim, no meu cabeçote do motor aqui. Vou pegar aí a sequência é essa aqui, tá? Acompanhando. 1, 5, 3 e 7. Cadê o 4? 4 e 8. 2 e 6. Para esse caso aqui, mesma coisa, ó. 1 e 5. 3 e 7. 4 e 8. E finalmente 2 e 6. A gente vai distribuindo os esforços de aperto para que o próprio aperto posicione a peça de forma adequada. Ou o cabeçote, ou a roda, para chegar naquilo lá. Bom, eu achei um videozinho aqui no YouTube, né, do mecânico. É muito bacana hoje em dia. O mecânico virou blogueiro. Vamos ver aqui. Vou mostrar para vocês como aperto os parafusos do cabeçote do Zetec Rocan 1.6. É o seguinte, eu uso esse torquímetro de vareta e divido em etapas. Na primeira etapa, eu aperto os parafusos até chegar aqui nesse 1 aqui, que é 1 kg. Aí eu uso, o primeiro parafuso que eu aperto é esse aqui. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º. Depois eu aperto de novo os parafusos até chegar no 2 kg. Aí começa tudo de novo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Vou segundo, até chegar ao terceiro agora, 3 kg. Aí vou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Entendeu, pessoal? Vocês viram o que ele fez? Aqui ele já inicia pelo centro e vai cruzando até chegar nos parafusos externos. Eu não sei se esse aqui é o procedimento adequado pelo manual, mas se for, tá tranquilo. Né? Não precisa começar das extremidades. Começando pelo centro, fazendo cruzado, né? Vai fazer o aperto adequado desses parafusos. Vai distribuindo essa carga. Ele começa com pré-aperto e depois vai aumentando até chegar na carga final. Tá no manual, né? Esse aqui é o motor Zetec Rocan, um motor muito conhecido aqui no Brasil. Né? Eu acho que os carros da Ford usavam esse motor. Tenho certeza não, mas eu acho que o Zetec Rocan é da Ford. Se alguém souber aí, é isso, né? Aham. Pois é, eu tinha uma animação em 3D da montagem desse Zetec Rocan, só que tinha 10 anos que eu não mexia com essa animação. Se eu encontrar, eu coloco para vocês depois lá, tá? Mas assim, ou seja, isso aqui tem manual, tem vídeo, né? O mecânico tem acesso a essas coisas. Né? Então, essa ordem de aperto e as intensidades das cargas já estão especificadas. É só seguir, né? É só ler, é procurar a informação. Ah, Jonathan, eu não tenho manual. Cara, o YouTube, né? Você vai conseguir um manual do mundo, realmente está no YouTube. Né? Você quer ver uma brincadeira? Vamos ver aqui, ó. Quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Não, como é que é? Peraí. Ó, desmontagem de quê? O que vocês querem desmontar, pessoal? Vamos lá, desmontar embreagem. Tem um monte de maluco aí ensinando a fazer desmontagem de embreagem. E não é profissional, não é assim, não é empresa fabricante de embreagem. Não, é mecânico, tá filmando. Ó, desmontagem acelerador CG 150.
Aqui, ó, regular do acelerador, trocar o cabo do acelerador, retirar a pistonete e tal. Ou seja, tudo está aqui. Ah, não tem o manual da máquina. Pô, você consegue vir aqui e dar uma pesquisada. Né? Eventualmente, você vai encontrar muita informação aqui no YouTube. Ah, não encontrei. Eu mesmo vou fazer o manual dela, então. Né? Vou desmontar cada parafuso, vou fazer um croquis. Esse negócio de croquis também é uma coisa muito antiga. Hoje em dia é fácil tirar uma foto. Tira uma foto, vai salvando ali, depois você monta ali um manual com fotos indicando onde você vai colocar cada componente depois na hora de montar. Bom? Então, informação é fácil encontrar. Aí tá aqui, né? Mostrei essa questão do aperto dos parafusos. E assim, eu estou apertando os parafusos. Se eu precisar desmontar, desapertar, eu vou fazer o mesmo procedimento. Né? Não preciso fazer o contrário, eu vou seguir a mesma sequência para fazer o desaperto. Né? Porque dessa forma, eu garanto que aquele esforço travado ali, né, que eu estou juntando aquelas peças, ele não vai se dissipar em um canto especificamente deformando aquela peça ali. Né? Eu vou soltar ela ali de forma que aqueles esforços que está travando possam ser, vamos dizer assim, dissolvidos em toda a superfície da peça para que não haja concentração de tensões ali. Joia? Olha lá. Né? Eu falei aqui sobre essa questão de usar o desengripante, o aperto adequado dos parafusos. Identificar a posição do componente da máquina antes da sua remoção. Assim não haverá problema de posicionamento. Está lá montado, você vai tirando aquela peça ali, tira uma foto. Não é indigno, não. Tira uma foto da posição que aquela peça está lá, faz uma marcação, se possível, né, para indicar, opa, peraí, aqueles pincéis que fixam bem, que não danificam a peça, mas que fixam bem, uma tinta industrial, que é pincel industrial. Vai lá, faz uma marcação, opa, essa peça encaixa aqui na posição tal, né, agora sim, beleza, já mapeei, removo, coloco lá na bancada, numa posição, vamos dizer assim, decrescente de desmontagem, para que quando eu vou montar novamente, eu vou pegar lá daquela extremidade e vou chegando e montando. Tá? Identificar a posição do componente da máquina antes da sua remoção. Assim não haverá problema de posicionamento. O próximo item. Remover e colocar as peças na bancada, mantendo-as na posição correta de funcionamento. Eu não vou tirar 50 peças que está lá bonitinha, posicionada, trabalhando em conjunto, e jogar aleatoriamente na bancada. Porque senão vai ser um Deus nos acuda depois e encontrar qual que encaixa exatamente naquela lá. Né? As peças são parecidas, têm dimensões parecidas. Eu não vou me garantir a ponto de conhecer todas as peças minuciosamente. Né? Então, desmontei, coloco na posição, vou fotografando, mapeando, fazendo um croquis, vou posicionando de forma que eu consiga depois fazer aquela montagem de forma racional. Eu vou pegando de trás para frente. É que nem um cirurgião, ele vai pegando bisturi 1, bisturi 2, bisturi 3, para fazer o serviço dele. Ok? Ô, John. Pode falar, Guilherme. Eu acabei de chegar agora, você está falando sobre sequência de montagem e desmontagem dos equipamentos, é isso? Exato mesmo. Começando por desmontagem, depois a gente vai falar sobre montagem. Tá. Por exemplo, igual aquela. Eu peguei só uma parte, por exemplo. Como é que você desmontou? Você vai guardando as peças naquela sequência para você poder voltar montando? É sobre isso que você está falando, né? Também. Inclusive, pessoal, você, Guilherme, o William, pessoal que tem mais experiência com manutenção direta, me interrompe a hora que vocês quiserem, tá? Para falar, John, isso aí não é bem assim, não. Isso aí funciona na prática assim, assim, assado. Né? Tem essa informação complementando o que você falou, assim, assim, assado. O objetivo é que é troca de ideia. Tá? Hoje a aula é mais de conversa mesmo, não tem o que foge muito disso aqui, não. Tá? Mas pode interromper à vontade. Pode concluir, Guilherme. Eu peguei na parte que você estava falando aí do aperto, da sequência de aperto. Isso é muito importante mesmo. Você não deve apertar. Por exemplo, se é alguma coisa circular, mantendo aquele, por exemplo, o primeiro, o segundo, não, sempre mantendo uma sequência correta, porque se você apertar um após o outro, causa ali desalinhamento da peça, se você não, por exemplo, um X ou um triângulo ali, para poder ir apertando, porque acontece muito, principalmente, como você mexe com motobomba, você sabe como é que é. Se você apertar os parafusos ali do flange ali, dela ali, um sequencial do outro ali, vaza mesmo. Não adianta. Você falou um negócio de flange. Eu achei um negócio adequado. Quer ver?
Flange e tubulação. Para quem não conhece um flange é esse aqui, ó. Né? Para que serve um flange? Imagina que eu tenho aqui a extremidade de um tubo, né? Um tubo eu vou comprar ele em 6 metros de comprimento. Eu preciso unir aquele tubo com outro tubo. Ou eu faço essa união soldando ali boca com boca dos tubos ali, né? Uma solda de contorno, ou eu posso fazer essa união flangeada. Né? A solda é uma união definitiva. O flange é uma união temporária. Eu posso desmontar isso aqui no futuro se eu precisar. Né? Ou ainda, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma união flangeada, tá vendo? Eu posso desmontar isso aqui e remover o tubo aqui depois. Ou ainda eu posso ter essa questão de flanges para válvula. Deixa eu colocar aqui, válvula. Aqui, por exemplo, isso aqui é uma válvula flangeada. Né? Eu preciso colocar uma válvula na minha tubulação. Ela é flangeada, então eu soldo um flange na tubulação, né? E prendo essa válvula junto com a minha tubulação, parafusando cada um desses furos aqui. Né? Essa questão, aqui, mais válvula flangeada e tudo. Essa questão que o Guilherme falou, de aperto dos flanges para ter vazamento, é o seguinte. Ó. Isso daqui é como se fosse um disco. Eu tenho que colocar uma junta de vedação entre as superfícies desses dois flanges aqui, para depois fazer o aperto dos parafusos. Até para isso aqui, eu tenho a sequência correta de fazer o aperto, que é o que o Guilherme falou. Eu aperto esse, aperto esse, aperto esse, aperto de lá, pego para cá, vou fazendo cruzado. Se o cidadão ele começa a apertar desse e vai apertando na sequência aqui, pode saber que na hora que essa tubulação for pressurizada, vai ter vazamento aqui de água, de produto, de combustível, seja o que for. Né? Por quê? Porque eu vou concentrar os esforços e eu vou deformar o meu flange. Na hora que eu apertei, eu não vedei. Eu não vou conseguir vedar. Né? A junta, ela existe para fazer a vedação quando eu faço o aperto adequado. Falei isso já não cresce, né? Quando faz desse jeito, igual você mostrou aí. Mas quando ela não deforma, né? Que a vai começa a espichar para fora do flange. Vai aumentando para fora. E outro detalhe, sempre colocar todos os parafusos primeiro. Coloca todos. É verdade. Se apertar o furo ficar longe ali, né, Guilherme? Isso acontece muito também, viu? Esse negócio que o Guilherme falou aí. Já aconteceu comigo? Já aconteceu com você, Guilherme? Não, porque eu aprendi com uma pessoa que já apanhou demais. Que meu pai... já aconteceu isso daí. Então, eu fui aprendendo. Então, já fui aprendendo os macetes com quem já tinha apanhado demais. Então, assim... Explica melhor essa situação aí. Como é que é? Posiciona todos os parafusos. Isso. Coloca esse e a porca, né, Guilherme? Coloca todos os parafusos e as porcas. Porque o que acontece? Como tem muito parafuso, se você vir apertando e tentando colocar depois, às vezes, na hora que você vai enfiar o parafuso, você pode danificar o flange, porque às vezes você apertou, o flange ficou um pouquinho retorcido, você não consegue colocar o último, ou faltando 2, 3, sempre vai estragar o flange. Então, coloca todos com eles bambos e vão ajustando aos poucos. Aí depois você aperta faz um primeiro aperto, vai posicionando, né? Para poder ir tensionando e ajustando, para depois você apertar tudo, você dá o torque final. Isso aí já aconteceu comigo, Guilherme, que você está falando? Não sei se o Jonathan conhece. É uma coisa que tem que ser feita gradativa. Não adianta você querer correr. Esse tipo de serviço aí. E outra coisa, tem muita gente que tem mania de passar graxa quando o flange é de borracha. Para poder ficar mais fácil de você movimentar ele. Não passa graxa, que se você passar graxa vai danificar o flange. Ô, Jonathan, aconteceu esse negócio comigo aí, não sei se você já viu falar. Aqueles filtros de manga para funcionar como exaustor, para diminuir a poeira que sai de uma moagem, você já viu? Já vi. Eu não sei como é que funciona por dentro, não, mas eu já vi, já. Ele tem lá a tampa de abrir ele, sabe? Para você poder dar manutenção, porque dependendo... o ar comprimido, ele vai dando ali, vai endurecendo, a água, né? Tem água nele, todo ar tem água, todo ar comprimido tem água. Também o calcário é quente e soa, vai suando assim, vai juntando, ele costuma entupir, sabe? Aí tem aquelas janelas, chama janela mesmo, né? Aí
Quando eu era mais novo, comecei apertando e acabou que no último aconteceu isso que o Guilherme falou, entendeu? Deu problema. Não deu para colocar o último, é o que eu tinha que fazer? Tem que bombear tudo. E fora a raiva que você fica, né? Não, é aqueles parafusos de lugar assim meio ruim de você segurar, que você precisa de uma chave para segurar e a outra para apertar. Aqueles lugares ruins, sabe? Nem tinha estrutura na época para você fazer a manutenção, né? Subia na escada mesmo, agora que eles fez, entendeu? Não, aí aprendeu pela dor. O Guilherme já aprendeu no amor, eu aprendi pela dor. Não, pois é. Tem que tomar cuidado mesmo, pessoal. Assim, sempre vai atrás de quem já tem experiência. Como é que faz isso aqui? É assim mesmo, tal. E assim, aqui, ó, e tem mais coisas também nessa questão de apertos. Por exemplo, aqui, ó, não é o caso de vocês, não, com tanques de armazenamento de combustível feito esse aqui, não. Mas com certeza, vocês têm na empresa de vocês um vaso de pressão que provavelmente tem uma boca de visita lateral parecida com isso aqui, ó. Tenho certeza que você já deve ter conhecido. Não, um monte. Tem. Uma boca de visita aqui, desse jeito. Tem alguns detalhes, né, que a gente vai conhecendo com o tempo, que a gente tem que se atentar também. Ó, normalmente, para você conseguir vedação nisso daqui, ó, na fabricação, vamos dizer que você está mexendo com fabricação disso aqui, né? Para você conseguir fazer os furos alinhados com a tampa, né? Por exemplo, isso aqui é uma boca de visita para você identificar, visitar lá dentro, fazer inspeção, né? Na fabricação disso aqui, por exemplo, quando você está construindo ela desse tipo aqui, normalmente, o que a gente faz? A gente coloca a chapa inteira, né, sem os furos, tanto aqui desse bocal como da chapa, e você fura junto. Né? Porque nessa mesma questão que o Guilherme falou e o William também, se é difícil você manter o alinhamento disso aqui para parafusar, essa peça aqui, brincando, ela deve ter uns 100 e poucos quilos. Né? É difícil posicionar. Né? Se é difícil você fazer o posicionamento para parafusar, imagina para fazer os furos do parafuso. Né? Então, assim, normalmente, o que acontece? A chapa é posicionada em cima desse bocal, no chão ainda, na bancada lá para furar, né? E são furados juntos, para ter essa sincronicidade dos furos. Bom? E outra coisa, essa superfície aqui, ó, aonde vai ter o contato da chapa da chapa da tampa com essa chapa do bocal, você tem que fazer um tratamento de superfície nela para ela ficar mais rugosa. Tá? É como se você tivesse colocado essa tampona toda aqui no torno, aí você dá um faceamento nela aqui, para que você faça não deixe isso aqui liso. Né? Ela tem que ficar um pouco caroquenta aqui, né, com a superfície, com a rugosidade bem, vamos dizer assim, rústica, né, para que quando eu colocar a minha junta aqui interna, que ainda assim eu tenho que colocar uma junta de vedação aqui, e fazer o contato dos parafusos, essa junta, ao fazer a pressão adequada, ela vai preencher esses sulcos dessa superfície que eu acabei de fazer, mais rústica, né, para dar a vedação completa. Porque se eu deixar isso aqui lisinho, a tampa lisinha, e colocar junto isso aqui, com o tempo vai dar vazamento. Tá? O metal dilata, né, vai ter um problema aqui e vai vazar com o tempo. Então você tem que fazer esse macete para você conseguir uma vedação melhor. O flange, que eu mostrei para vocês também, a superfície do flange, ela pode ter diversos acabamentos. Normalmente ele é ranhurado também. Tem as ranhuras lá que aumentam esse atrito com a junta ali para facilitar a vedação. Tá bom? Eu não sei se vocês... Essa parte de furação aí, geralmente, quando tem que fazer em duas chapas, a gente solda os cantos de uma na outra e fura. Isso, e depois passa a lixadeira, né? Depois pega e corta na lixadeira. Pois é. Aí, ó, mais um macete aí. Por quê? Porque você precisa posicionar, né, Guilherme? Depois você mete a furadeira, soltou, acabou. Aí você perdeu tudo o serviço. E não adianta. Se você errou o primeiro furo, você pode pegar outra chapa, não adianta você querer usar aquela não, que você perdeu. E outro, né, Guilherme? Deu ponto de solda, espera um pouquinho até esfriar, né? Para que aquela dilatação pontual ali, ela dá uma esfriada para ela voltar na dimensão correta, depois você vai mexer com ela de novo. Tá? Geralmente, quando a gente ponteia, espera no mínimo meia hora para poder o metal adaptar a temperatura. E quando tem muito furo assim, ó, todos os furos são feitos
com a furadeira utilizando o líquido, né? Para poder resfriar a broca corretamente e a peça também, porque senão dilata também. Óleo de refrigeração, né? Isso. Aquele... Geralmente a gente usa o spray. O spray? É. Na usinagem, por exemplo, num torno, numa fresa, a gente usa aquele óleo refrigerante, aquele branco. É aquele branco. Mas é porque aí já é industrial, né? O nosso lá é muita coisa manual ainda, não tem, assim... E vocês fazem muita coisa em campo também, né? Aí tem que se virar, né? Na hora. Geralmente mete o WD-40 lá na peça lá para não estragar a broca nem a coisa e vai refrigerando com óleo, porque o óleo não destempera a peça. Pois é. Aqui, ó, um detalhezinho que eu vi aqui, ó. Vocês lembram que eu falei para vocês de norma? Ó, tudo tem norma, pessoal. Tudo tem norma. Para essa questão de boca de costado, isso aqui, ó, é um desenho normativo de como que você deve construir ela. Tá vendo? Tudo tem norma. Se a gente for pesquisar. Isso aqui é um tanque, é um equipamento estático, né? Ele não tem movimentações, né? Ele não é uma máquina, né? Mas se é um equipamento estático, ele vai ter os seus próprios itens normativos, a máquina, o manual dela vai ter. O problema é que, às vezes, você compra a máquina da China, ele vem em inglês, né? Mas até por aquela questão de NR12, aí a empresa tem que contratar uma empresa para fazer a adequação NR12, traduzir os manuais, aí tudo aquilo lá que vocês viram depois. Vem em inglês. As 3 máquinas que eu montei uma vez que eu trabalhava de coordenador de produção numa firma de camisaria, veio tudo em chinês, filho. Você não entendia nada que estava escrito na máquina. É pior, né? É melhor jogar fora e fazer do zero. Não, você tá doido. Isso aí, quando vem em inglês, ainda é bom demais, que ainda dá para você dar uma lida lá e entender. Mas os que a gente comprava lá, vinha tudo em japonês e chinês. Não tinha nada nacional. Até os botões da máquina não tinha nada em inglês. Nada. Fica parecendo aqueles filmes que você vê aqueles astronautas russos com os painéis tudo naquelas letrinhas russas doidas lá que não consegue entender. Mesma coisa. Aqui, pessoal, aqui, ó, no caso, isso aqui é uma válvula, tá vendo? A válvula, ela tem o próprio flange dela. Aí eu vou e parafuso na tubulação através soldando um flange na tubulação e eu prendo a válvula na tubulação com esses parafusos. Com toda aquela sequência de aperto. Se eu não respeitar aquilo, eu vou danificar o flange, eu vou danificar a válvula, vai ter vazamento, e vazamento não é, dependendo do que eu estou transportando aqui, não é nem aceitável, né? Assim, para quem não conhecia um flange, isso aí é um flange de tubulação também. Tem diversos tipos, diversos materiais. Às vezes eu tenho um flange cego, que é esse aqui, ó, e na ponta da tubulação, né, eu preciso vedar, tipo um tampão, né, eu coloco um flange normal e coloco um flange cego e parafuso os dois, né, de forma que ele fica tamponado lá na extremidade. Bom? Então, Guilherme, valeu pela participação aí, viu? Falou. Qualquer coisa aí, pode interromper, complementa, me corrige se eu falar alguma bobagem aí, que tá aqui para isso. Beleza, então vamos voltar aqui. Beleza, aí, Guilherme, seguinte, você desmontou aquilo lá, né? Você abriu a máquina, né? Você desparafusou, abriu, e agora você vai começar a desmontar. Tem lá 50 peças para você desmontar. Se você tirar daquela máquina ali e for jogando aleatoriamente em cima da mesa, para depois, confiando no seu taco, vai montar, vai dar ruim, né? Evita de dar esse problema, então seja organizado. Desmontou a peça ali, vai colocando ela de forma posicionada para que você saiba montar ordenadamente depois, né? Para ficar fácil de você entender o que você fez ali. Depois vem aquele negócio, pô, sobrou uma peça. Por isso que a máquina é cara, que tem peça que não precisa. Bobagem isso aí. Então, vamos lá. Remover e colocar as peças na bancada, mantendo-as na posição correta de funcionamento. Isso facilita a montagem, se for o caso, ajuda na confecção dos croquis. Nessa questão de croquis, isso aqui é mais uma indicação, quando falava croquis à mão, isso que é coisa de antigamente. Quando a gente fala um croquis agora, significa eu tirar uma foto, né? Eu ir lá no Word depois, colocar aquela foto, fazer uma nota lá, puxar uma seta indicando, essa engrenagem funciona assim, 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 de forma que eu faça um documento. É o manual que eu estou fazendo, né? Tirei tudo. Vamos lavar aquelas peças, limpar, né? Porque elas estão lubrificadas, elas estão cheias de graxa ali, eu não vou conseguir enxergar os defeitos delas. Lavar as peças no lavador usando querosene e pincel de cerdas duras. Essa limpeza permite identificar defeitos ou falhas nas peças, como trincas, desgastes, etc.
Durante a lavagem de peças, as seguintes medidas de segurança deverão ser observadas. Isso aqui são medidas de segurança, né? A gente olhou naquela questão das NRs lá, a gente tem que observar aqui também. Nessa questão de lavagem de peça, pessoal, eu sei que muita gente vai pegar lá uma gasolina, vai jogar em cima daquele trem lá, né? Vai ter um procedimento mais, vamos dizer assim, autoral para fazer limpeza das peças, mas aqui a gente está indicando, vamos dizer assim, um suprassumo da coisa, né? É necessário ali, nesse suprassumo, você tem uma lavadora ali, um equipamento para você fazer a lavagem, né? Tem o querosene adequado para você fazer lavagem de peça industrial, que ele é quase sem cheiro, né? Você tem ali um sistema de contenção para que eventualmente, se vazar algum querosene, algum produto, você tenha condição de conter aquilo e tratar aquele efluente, né? Isso é o que a gente tem que correr atrás, tá? Se a sua empresa faz diferente, se você está acostumado a fazer diferente, tenta procurar de uma forma ali para fazer essas coisas com mais técnica e mais segurança. Agora, nessa questão de itens de segurança nessa lavagem de peças, até porque você está mexendo com peças que podem ser pesadas, você está mexendo com solventes ali que são inflamáveis, né? Você tem que tomar certos cuidados. Então, utilizar óculos, manter o querosene sempre limpo e filtrado, decantar o querosene uma vez por semana, se as lavagens forem frequentes. Eu vou decantar para que aqueles sedimentos, aquelas limares, aqueles cavaquinhos que vai ficando ali diluído no querosene, caia, né, vá para o fundo e eu consigo filtrar aquilo ali. Adianta. Vai rolar. Costumo lavar algumas peças, assim, mancal, essas coisas assim, com óleo diesel. Ele prejudica? Eu também. Eu lavo assim, regulamento, alguma coisa com óleo diesel? Não vai prejudicar, não. Errado é você lavar com água depois e deixar lá. A água enferruja, né? Água, a pista, né? Vou lavar com água e sabão e vai verificar as peças depois. Não, você lava com solvente, diesel no caso. Muito utilizado. E depois lubrifica, bem lubrificadinho. Pronto, não faz assim. Isso. Aí depois você lubrifica de novo para poder utilizar de forma adequada na máquina. Tá? Mas depois você limpa, você seca, não deixa só o diesel lá não, que depois pode dar reação com graxa, perder alguma qualidade da graxa que você está utilizando. Tem que fazer a secagem adequada depois. Tá? Bater o ar, né? É isso que eu vou falar daqui a pouquinho aqui. Bater um ar comprimido ali ajuda nessa secagem. Mas também não pode tacar o ar comprimido de qualquer jeito, não. Tem um jeitinho certinho lá. Sim. Limpar o piso e outros locais onde pode ter respingado alguma coisa. Lavar as mãos e os braços. Esse negócio aí, gente, primeiro é que você tem que estar com EPI, né? Não pode ter contato direto com elemento químico ali, combustível, qualquer coisa. Né? Mas, eventualmente, teve contato, vai lá e lava. Na FISP, que é aquela ficha de segurança de cada produto químico, tá lá as medidas profiláticas em caso de contaminação, em caso de contato com a substância. Evita de ter contato, mas teve, vai lá e lava. Cuidado com os olhos, né? Tem coisa que quando cai nos olhos dá para limpar, tem outras coisas que danificam a visão. Cuidado com isso também. Já caiu gasolina no meu oi, mas dói, viu? Você tá doido? E o desespero? Não ainda. E o desespero? Você tava de óculos, Guilherme? Tava nada. Aí, ó, tá vendo? O problema é esquecer, né, Igor? Colocar a mão no olho, né, Igor? Parecia que eu tinha levado uns murros. Não, fica dias, né? Dias com os olhos doendo depois. E aquela preocupação, ter queimado retina, aquele negócio todo. Mas tá doido. Uma vez eu tava torneando uma peça e voou um cavaco assim, numa velocidade tão grande no meu óculos que meu óculos arranhou a tela completa. Assim. Tive que trocar de óculos. Aí eu pensei, ainda bem que eu tô de óculos. Se eu tivesse esses olhos verdes bonitos que eu tenho, ia pro saco. Duas semanas atrás, aconteceu com o rapaz trabalha com nós lá, só que o técnico de segurança falou, por dia ter arrancado o oi, quem mandou não usar o óculos. Não precisa falar isso. Mas tá bom, tá certo. Mas machucou, Oi? Machucou. Hoje vi o que nós tá fazendo. Teve um curso lá de extintor de incêndio, Orcia, do DDS. Era de extintor de incêndio, esvaziando extintor, mostrando, né? Cada coisa que aparece, ó. Os tipos. Aí o extintor caiu no olho do cara? Não, só é outro assunto. Esse outro, ele foi... Eu não sei o que ele foi esmerilar. Espirrou um pedaço no olho dele, entendeu? Chegou de tarde, tava vendo ele com aquelas coisas no olho, tampando o olho assim.
Aí eu até segurança, não, podia ter arrancado eu aí fora, que quem mandou não usar. Eu já falei um monte de vezes para usar, põe ele na nuca. E outra aqui, ó, eu não sei se eu falei para vocês naquela época que a gente estudou aquele negócio das MRs lá, EPI e tudo. Se a empresa deu EPI pro cara, tá lá a ficha de EPI, o cara assinava. Justa causa. É justa causa. O cara foi, acidentou lá e provou que ele estava sem EPI. Você acha que a empresa vai ser... A empresa não é ONG, não, gente. Ela vai tentar encontrar alguma coisa ali, né? Eu dei treinamento pro cara. Tá aqui o equipamento, ele não estava usando, eu sou responsável por isso? Não sou, não. Dá justa causa pro cara, o cara não pega os direitos dele, fica meio queimado ainda, né? Porque dependendo da situação, o nome dele fica queimado ali no mercado de trabalho local, né? Não custa nada, gente, né? Acidente acontece de uma forma assim tão boba. Ou o tal do óculos é um dos mais importantes, que você não tá nem esperando. Meu tio gosta de não ficar usando óculos, ele já quase ficou cego 3 vezes por conta disso, desses negócios assim. Pois é. 3 vezes. E assim, faz um exercício. Uma vez eu estava participando de um treinamento, aí o cara falou um negócio lá que eu vou falar para vocês aqui, gente. Faz um exercício assim de tentar não enxergar durante um dia. Você está na sua casa, até no domingo, que você não precisa sair na rua, né? Você está na sua casa, né? Na rua é pior ainda. Mas você está na sua casa, tenta ficar de olho fechado um dia. Você não consegue. É deprimente. Né? Você vai ver a importância que você tem da visão. E tem nego aí que não está nem aí, que está sem óculos, que está se expondo ao risco, mexendo com produto perigoso, ele não está nem aí. Então, depois que perde, aí fica aí lamentando, né? Então, beleza, aqui, ó, falei, lavar as mãos e tal, manter as roupas limpas e usar sempre calçados adequados. Né? Calçado adequado até para proteção dos pés e para evitar de ficar tropeçando inadequadamente em qualquer lugar lá. Né? Até para dirigir, a gente precisa de calçado adequado, pessoal. Né? Para trabalhar, então, nesse falo. E ok, desmontei. As peças estão na minha bancada. Eu preciso identificar o problema da máquina. Né, se eventualmente em algum desses componentes aqui. O que eu vou fazer aqui? Ó? Separar as peças lavadas em lotes, de acordo com o estado em que se apresentam, ou seja, eu vou separar elas em grupos, né, de acordo com a minha necessidade. Isso aqui é uma indicação do que você pode fazer. Eventualmente, se você precisar fazer outra separação, você faz. Né, mas você está organizando o seu trabalho. É que nem eu falei lá atrás. Tudo gira em torno de organização. Né? Aqui, ó. De cara, você pode fazer o primeiro lote, o primeiro grupinho de peças. Inspecionei essas peças, né, não parecem ter defeitos, né, e elas estão bacanas, eu posso voltar para a máquina. Então, primeiro lote de peças perfeitas e, portanto, reaproveitáveis. Segundo lote que eu posso separar, peças que necessitam de recondicionamento. Essa peça aqui, se eu fizer um alinhamento nela, se eu fizer aqui uma retificação, qualquer coisa que dá para reaproveitar. Né, um passe de solda, dependendo do problema, né, eu não preciso jogar ela fora, né, e nem comprar uma nova. Essa aqui eu consigo reaproveitar ela só fazendo um trabalho de recondicionamento. Beleza, né? Então tá aqui, separado esse grupinho. Um outro grupinho, peças danificadas que devem ser substituídas. Isso aqui tá ruim, né? Não serve, quebrou, troca, almoxarifado, providencia para mim o código da peça assim, assim, assado. Ô torneiro, ô ajustador, faz uma peça assim para mim. O desenho dela tá lá na manutenção, vou te passar. Entendeu? E antes de jogar a peça fora, tira foto. Tira foto, faz o laudo, justifica, né? Toda aquela... Guarda para você tirar o nome, para você pegar, para você comprar outra. Isso aqui é uma atividade de manutenção, né? Normalmente corretiva, né? Que eu estou desmontando ali para fazer uma correção. O que eu tenho que fazer em atividade de manutenção? Seja corretivo, preditivo, tá vendo? Relatório de avaria, quem está fazendo, o tempo que começou, quando que terminou, né? Toda aquela documentação, qual peça que é, qual o problema que deu, o que pode ser feito. Né? Tudo aquilo que a gente viu lá atrás, né? Você já sabe que tem que fazer toda essa documentação para gerar o histórico da máquina e com o tempo a gente conseguir ali fazer o planejamento daquela manutenção para o futuro. Ok? E finalmente, né, peças a serem examinadas no laboratório. Essa peça aqui eu não sei se ela perdeu, se ela está boa ainda, eu não sei se tem uma trinca interna, né, eu vou ter que mandar para o pessoal fazer uma análise de laboratório. Né. Eventualmente,
que se essa peça foi para o laboratório e eu preciso colocar a máquina para rodar imediatamente, eu vou lá no almoxarifado e substituo, né? Quando ela voltar do laboratório, eu, beleza, está sem problema, eu vou, se for necessário, se eu achar viável, eu reponho aquela peça, tiro aquela nova e guardo para utilizar depois, né? Você tem que ter esse jogo de cintura para fazer essa operação funcionar. A máquina, o objetivo dela é trabalhar, ok? Mas não vai fazer que nem lá o rolamento do helicóptero do Boechala, não, que o cara colocou o rolamento para fazer a inspeção, fez a inspeção, tirou o rolamento bom e colocou o rolamento de 30 anos lá. Cuidado. Beleza, né? Aqui só uma observação, inclusive, que essa questão que o Nanis falou, ó, secagem rápida das peças. Eu posso usar ar comprimido, só que a sua rede de ar comprimido ela pode ter uma pressão muito grande, né? Então é necessário coloca um regulador de pressão ali na ponta ali que você for utilizar. Normalmente ali na oficina já está regulado ali para o que você precisa, né? Mas não trabalha com pressão acima de 4 bar, não. Tá? Você colocar mais de 4 bar para fazer secagem de peça é ruim, né? Porque você pode, dependendo da peça, você pode dar um choque térmico nela, né? Porque ela vai cair a temperatura muito rápido. Vocês podem perceber o seguinte, pessoal, ar comprimido, quando você trabalha com ele, dependendo da localização, você vê que a tubulação até congela, né? Porque tem toda aquela questão de pressão diabática, que um fluido comprimido ele tem uma carga de energia, quando esse fluido ele sai, ele tem velocidade, aí cai pressão, se cai pressão ele solta calor, tem um negócio exotérmico assim, né? Então assim, até essa questão de temperatura às vezes ele fica a peça, tá? Então assim, mantenha a pressão até 4 bar, suave, tranquilo. E nunca joga aquele jatão direto na peça, não, né? Jato intermitente, né? E indireto. Intermitente ali, você joga aquele jato de ar comprimido de banda, assim, né? De 3 dedos na peça, na orelha da bola, né? Para evitar daquele jato direto ali. Até porque o próprio ar comprimido tem uma certa umidade, né? Não é bom também você ficar jogando tanta umidade ali naquela peça que está com querosene, aquela coisa ali, tá? Então, dá para usar, né? Mas usa com sabedoria, essa questão do ar comprimido. Ó, isso aqui acontece muito do pessoal tentar limpar o guarda-pó, né, o macacão com ar comprimido. Evita disso, tá? Riscos de contaminação. O que acontece? O ar comprimido ele não é um ar puro, não. Ele normalmente ele está ali com uma certa umidade, óbvio, mas ele também tem óleo. Né? O próprio ar comprimido ele tem que ser lubrificado para trabalhar com as tubulações, nos equipamentos. O ar comprimido isento de óleo ele é muito caro de ser produzido. E normalmente ele é utilizado em questões mais técnicas, vamos dizer assim, medicinal, dentista, aquele motorzinho que o dentista usa, ele é ar comprimido. E aquele compressor é isento de óleo. Né? Então, assim, ele tem uma demanda muito baixa. Então, normalmente o ar comprimido de empresa ele vem com contaminantes, lubrificante para quem abriu aí para falar. Beleza. Porque faz mal para a saúde, né? E faz mal, é isso que eu tô falando. Faz mal para a saúde. Faz mal para a saúde também. Você jogou comprimido na pele, você está contaminando sua pele com óleo, com qualquer coisa que está vindo errada lá daquela tubulação. Você não sabe quantos anos aquela tubulação está lá, se ela tem ferrugem, se ela tem problema lá. Depois você é alérgico a algum componente ali que está misturado, você está no sal depois. Então evita de ficar jogando ar comprimido no corpo, tá? Eu vejo muita gente fazendo isso nas empresas, principalmente mineração eu vejo muito. Faço isso toda hora, mas não pode não. Pois você sabe, né? Eu sei que não pode, faço isso toda hora, que não tem nem jeito. Quer ir embora, como é que fica uma roupa? Quem já viu a empresa de calcário sabe como é que é. Pois é. Mas evita, então, não faz isso regra, não. Aqui, ó, e tem mais uma observação. Evitar jatos de ar comprimido em ambientes com excesso de poeira e na limpeza de máquinas em geral. Por quê? Porque aquilo ali que está depositado, você vai jogar tudo para a atmosfera, tudo para o ar. Aquilo ali vai depositar novamente. Pode depositar numa guia de máquina, pode depositar ali numa coisa que vai se movimentar por cima, né? Vai contaminar uma graxa ali de alguma coisa que está lubrificada. Né, e vai começar a ser tipo uma pasta de dente. A pasta de dente ela tem um pozinho muito fininho que vai dando abrasividade no dente. Você vai dando abrasividade, você vai dando uma limada ali com esse pozinho, com essa sujeira,
esses barramentos de máquina. Então, evita, né? Para manter as máquinas o mais tempo possível, limpas e operando adequadamente. Tá bom? Só essa questão de ar comprimido, dá para utilizar para secar as peças, tranquilamente, seca mais rápido, mas não é oba-oba também não, tá? Eu falei dessa questão de manuais e croquis, né? Não precisa repetir muito mais aqui. Máquinas antigas costumam não ter manuais, máquinas importadas vêm com um idioma diferente, então é necessário que você faça o seu manual ali de desmontagem e montagem. Vai fazendo a primeira vez, vai tirando foto, vai fazendo toda aquela documentação para que a segunda vez já seja mais fácil. De forma que até quando você for promovido ou sair da empresa por uma oportunidade melhor, ou ser despedido, ou morrer, que as pessoas também morrem, ninguém pensa nisso nas empresas, aquele conhecimento não fica só com você, né? Um outro possa chegar lá, ler aquele manual e resolver o problema. Tá bom? E o que eu vou encontrar depois que eu faço a desmontagem? Né? Eu posso ter atividades a serem feitas em razão dos defeitos que eu encontrei. Né? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou confeccionar novas peças, eu vou substituir alguns elementos, eu vou substituir elementos de fixação mecânicos, né? Rasqueteamento. Rasqueteamento é um tratamento de superfície. É como se eu tivesse pegado uma lixa, uma lima elétrica muito doida e começasse a tirar um monte de cavaquinho ali daquela superfície para deixar ela com uma superfície melhor. Tá? Não é uma retífica, é uma ferramenta mais manual para fazer, para dar um tratamento melhor para a peça. Na próxima aula eu trago um vídeo de uma rasquete funcionando, tá bom? Eu vou recuperar alguma rosca, eu vou fazer algum erro, uma correção de erro de projeto, desmontei a máquina, o problema é por conta de um erro de projeto. Pode acontecer, né? Aí eu vou propor uma solução, vou fazer uma correção daquele erro de projeto lá para que aquele erro não ocorra mais. Tá joia? Posso recuperar a chaveta, eu posso... um rolamento que deu problema, eu vou e substituo aquele rolamento, né? Tudo isso que a gente já viu anteriormente. Bom? De forma geral, nessa questão de desmontagem, o que eu tinha para falar para vocês é isso, tá? Essa preocupação com os apertos e desapertos adequados, né? A organização para desmontar e de tal forma que você consiga montar tudo depois na posição correta, tá bom? A montagem dos equipamentos, como a gente já está aqui com 8h20, eu vou deixar para falar sobre montagem na próxima aula, tá? Manda o Igor dar um exemplo aí, ó. O Igor é mecânico de moto, ele tá caladinho. Will? Manja aí. Cadê ele? Dá um exemplo aí para nós. Participa aí também, Will. Não, eu tô aqui, você está bom, é isso mesmo. Né? Não, fala aí, Igor, como é que você faz quando você vai montar o motor lá? Como que você organiza aí? Fala para ele aí, Jonathan. Quando eu faço, eu tiro as peças tudo, tiro assim, vou tirando por parte. Os parafusos que é daquela parte eu deixo perto e vou tendo uma ordem de sequência, me montar depois. Se chegar um maluco lá e dar uma bicuda nas peças que tá tudo separadinho lá, o que você faz com o cano? Vai dar uma bicuda nele também, né? Tá certo. Tá certo. Então, assim dá para montar, entendeu? Mas só que do jeito que a gente organiza é muito mais fácil, né? É mais rápido também, não é? Eu tenho um colega, amigão meu, né? Ele trabalhou como xerifado muitos anos, né? Manutenção de locomotiva, né? Ele trabalhou na ferrovia aqui muito tempo, na questão de peças e tal. E assim, a esposa dele até briga, porque ele chega na cozinha e começa a ensinar ela como que ela tem que lavar a louça. Ele chega e fala assim, aqui, ó, primeiro você separa os plásticos para cá, você separa os talheres para cá, as tampas para cá, as panelas para cá e tudo, né? E aí você começa a lavar item por item, né? Para que você consiga otimizar o seu tempo e lavar a louça mais rápido. Pensa numa mulher que fica brava. Mas no final das contas é mais rápido mesmo. Quando você separa e se organiza, né, você consegue organizar aquilo lá. Ele chegou ao ponto de fazer uma pia com 2 bojos na casa dele. Eu fui lá, né, uma pia com 2 bojos. A primeira é para organizar e a segunda é para lavar. O cara é bitolado com organização, né? Mas funciona, pessoal. Né? Quando você organiza as coisas ali, né, seja nessa questão de montagem de componente, mecânica e tal, até mesmo na sua vida, para outras atividades, quando você organiza as coisas, planeja antes de fazer, é bem melhor.
né? Porque sai mais bem feito, é mais reconhecido. Ok? Aqui, ó, a gente tem aqui uns 15 minutos de aula, 15 a 20 minutos, né? O vídeo que eu ia passar no final das duas aulas de montagem e desmontagem, a parte de desmontagem eu vou passar agora para vocês. Aí nós finalizamos encerrando a aula, tá bom? Vamos lá para o final. O último slide aqui. Esse aqui. Novamente a aulinha do telecurso, muito bacana. Pronto, desmontadinha da Silva. E aí, Caio, achou o defeito? Ih, acho que eu fiz uma besteira, hein, Tito? Besteira? Poxa vida, desmontei a máquina inteira sem antes saber o que tinha causado a parada. E agora, hein? Pelo que vocês podem ver, o Caio acabou de fazer uma grande besteira. Ele desmontou o equipamento de uma maneira apressada, perdendo tempo. Agora, ele vai ter que montar o equipamento inteirinho para descobrir qual é o defeito. Se ele tivesse seguido as técnicas e os procedimentos adequados para a desmontagem do equipamento, tudo seria mais fácil. E que procedimentos são esses? Ó, isso você vai ver agora, porque desmontagem de equipamentos e máquinas é o assunto da nossa teleaula de hoje. Hoje você vai ver que a desmontagem de uma máquina deve obedecer a uma sequência de procedimentos que visam facilitar o trabalho e evitar acidentes. Você vai ver como desapertar os parafusos, a importância de se identificar a posição do componente antes da sua remoção e como as peças devem ser lavadas. Tito, tá tudo montado. Agora sim, Caio. Agora a gente vai poder fazer as coisas como elas devem ser feitas. E você aprendeu que não se deve ir desmontando uma máquina sem ter antes analisado o problema, não é mesmo? Nem pensar. Desmontar assim na loucura nunca mais. Pois bem, como a gente já viu anteriormente, a análise de um problema que possa ocorrer numa máquina, ela deve ser baseada no relatório do operador, no exame da ficha de manutenção da máquina e em testes que devem ser realizados nos instrumentos de controle. Você já fez isso, Caio? Bom, a ficha de manutenção está aqui, ó. Então vamos analisá-la, Caio. Eu não sei o que aconteceu, mas parece que o torno está com um barulho estranho. Já examinei a ficha de manutenção da máquina e nada de descobrir a origem desse defeito. É por isso que eu resolvi fazer essa série de testes com os instrumentos de controle. Quem sabe agora eu descubro o problema. Mas seja como for, você viu que eu estou fazendo o possível para evitar desmontar a máquina. O certo é encontrar o defeito antes de começar a desmontagem. E por quê? Ora, porque se eu desmontar a máquina, além de demorar um tempo enorme com isso, eu ainda vou tornar a máquina indisponível para a produção, o que ninguém quer. Mas se, apesar de tudo, a máquina tiver mesmo que ser desmontada, o que acontece? Bom, se não tiver outro jeito e se a máquina tiver mesmo que ser desmontada, então você deve obedecer a seguinte sequência de procedimentos. Em primeiro lugar, você deve desligar os circuitos elétricos e remover as peças externas feitas de plástico, borracha ou couro. Na sequência, limpe a máquina e drene seus fluidos, para só então remover os circuitos elétricos, assim como as alavancas, as mangueiras, as tubulações, os cabos. E não se esqueça também de calçar os componentes pesados. Você entendeu, Caio? A sequência de procedimentos que deve ser adotada para a desmontagem de uma máquina? Entendeu? Entendi, Tito. Mas para que tudo isso? Por que seguir essa ordem? Tem alguma lógica aí? Claro que tem, né, Caio? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazendo essa desmontagem conforme essa sequência, aí você vai me explicando o porquê de tudo isso, tá legal? Tudo bem, combinado. O primeiro passo é desligar os circuitos elétricos. Não precisa nem explicar por quê. É porque senão a máquina pode ligar acidentalmente, não é isso? Para isso é fácil, Caio. Basta desligar a fonte de alimentação elétrica ou, dependendo do sistema, remover os fusíveis. Agora, o próximo passo é retirar as peças externas. A retirada das proteções é muito útil na... Pessoal, só um detalhe. Esse Telecurso 2000 aqui, ele é do início dos anos 2000, de fato. NR10, tal como nós conhecemos, ela é de 2010, 2011, tá? Então, essa questão elétrica, atenta para a NR10. Na desmontagem do equipamento. Depois dessa retirada, se não me engano,
vocês têm que fazer uma limpeza preliminar da máquina, não é isso? Exatamente. Porque assim evita que os conjuntos importantes sejam contaminados. E o próximo passo agora é, não precisa nem dizer que eu sei, Tito, é drenar os óleos lubrificantes. Isso deve ser feito para evitar que o óleo derrame no chão ou mesmo sobre a bancada de trabalho, causando assim possíveis acidentes. É isso mesmo. Drenando o óleo, a gente vai para o outro passo, que é retirar os circuitos elétricos. Isso deve ser feito para facilitar a desmontagem. Além disso, os circuitos elétricos devem ser revistos pela manutenção elétrica. Como você viu, existe uma sequência de procedimentos que deve ser adotada sempre que a gente for desmontar uma máquina. É claro, isso se a desmontagem for realmente necessária. E agora? Para onde é que nós vamos? Como continuar a desmontagem da máquina? Bem, por aqui, pelo que eu pude observar, o mecânico de manutenção obedeceu rigorosamente a sequência de procedimentos que você acabou de ver. E agora, Francisco, qual é o próximo passo? Bom, a primeira coisa a fazer é colocar desoxidantes nos parafusos antes de removê-los. E para que isso? É que os desoxidantes atuam sobre o travamento por oxidação dos parafusos. Com isso, fica mais fácil retirá-los. Mas os desoxidantes sempre resolvem o problema de travamento por oxidação? Nem sempre. E se por acaso os desoxidantes não resolverem, a gente pode aquecer os parafusos com a chama de um aparelho de solda oxiacetilênica. Aquecer parafusos com aparelho de solda oxiacetilênica? Como é isso? Acho melhor a gente ver de perto. Como o parafuso não soltou com o auxílio do desoxidante, a gente vai ter que usar este aparelho de solda oxiacetilênica. E que deve ser usado dessa forma. Veja que agora o parafuso não está mais emperrado. Como você viu, para soltar os parafusos você deve usar desoxidantes. Ou se não forem eficientes, use um maçarico de solda oxiacetilênica. E depois disso, é só ir desapertando os parafusos pura e simplesmente? Ou será que eles devem obedecer a alguma ordem para serem desapertados? É claro que sim. Quando você for desapertar os parafusos de uma máquina, adote para isso a mesma sequência usada na ocasião em que eles foram apertados. Bom, e como saber essa sequência? Olha, isso é muito simples. É só consultar uma tabela que mostra a sequência de apertos de parafusos. Sabendo se é sequência de apertos, sabe-se a sequência de desapertos. Como assim, Tito? Não entendi essa história direito, não. Calma, Caio, que não tem segredo. Dá uma olhada nessa tabela aqui, ó. Nesse exemplo, que é o primeiro indicado na tabela, sempre que tiver essa figura, você deve fazer apertos sucessivos e alternados. Ou seja, aplicar a metade do esforço de aperto. Por que isso, Tito? É que fazendo apertos sucessivos até a metade dos esforços de aperto, você evita o empenamento das peças. Então para desapertar é só fazer o caminho inverso. Exatamente. Dá uma olhada nesse outro exemplo aqui, ó. Aqui a gente deve fazer o desaperto sucessivo cruzado. Certo, vamos lá. É a mesma ordem inversa utilizada para o aperto. Ou seja, fazer o desaperto sucessivo e cruzado. Mas a ordem de aperto dos parafusos não fica só nesses dois exemplos, não. Nessa tabela que você também tem aí no seu livro, há várias possibilidades quanto à disposição e o número de parafusos. Seguir a orientação da tabela é muito importante para que o desaperto dos elementos de fixação não cause dano às peças do conjunto. Aqui estão as peças da máquina que foi desmontada, dispostas na sua posição correta de funcionamento. Francisco, por que isso? É que mantendo as peças assim na sua posição correta de funcionamento, fica muito mais fácil a sua montagem, mesmo se for o caso para fazer croquis. Mesmo tendo manuais e croquis que auxiliam na desmontagem da máquina, a gente sempre tem que identificar a posição do componente na máquina antes da sua remoção. Por que isso? Porque em alguns manuais de máquinas, este posicionamento é difícil de ser identificado. E a gente vai ter problema de posicionamento na montagem. Muito bem. Agora que a máquina já está desmontada, qual é o próximo passo? Bom, agora a gente vai lavar as peças. Lavar as peças não tem segredo algum. Basta usar querosene. A limpeza é importante porque permite que a gente possa visualizar defeitos ou pequenas falhas como trincas e desgastes. Mas como é que se faz a lavagem? Bom, é só utilizar uma máquina de lavar
e pincéis de cerdas duras, como esse aqui. Vamos ver isso melhor? Para lavar as peças de uma máquina não tem muito segredo, não. É só seguir a sequência que o Caio vai nos mostrar agora. Primeiro você deve colocar as peças dentro da máquina de lavar, que já contém querosene filtrado. Com as peças lá dentro, limpe-as com um pincel de cerdas duras para remover as partículas e crostas mais espessas. Deixe o excesso de querosene escorrer por alguns minutos. E por fim, seque-as utilizando o ar comprimido. Pronto, Caio. Ok, Tito. As peças estão lavadas e secas. E agora qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo é separar as peças lavadas em lotes, de acordo com o estado que elas se encontram. Ué, como assim? A gente vai separar as peças em 4 lotes. O lote 1 é das peças perfeitas. O lote 2 é o das peças que necessitam recondicionamento. O lote 3 é o das peças danificadas, que devem ser substituídas. Já o lote 4 é o das peças que precisam ser examinadas em laboratório. E agora, Tito, o que é que nós vamos fazer? Bom, Caio, agora que a máquina já foi desmontada, as suas peças lavadas, secadas e separadas em lote, está na hora de a gente começar a corrigir as falhas e os defeitos. Como fazer isso? Bom, esse é um assunto para a nossa próxima teleaula. Agora é hora de uma boa revisão. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a desmontagem de uma máquina deve obedecer a uma sequência de procedimentos que visam facilitar o trabalho e evitar acidentes. Você viu também como os parafusos devem ser desapertados, a importância de se identificar a posição do componente antes da sua remoção. E por fim, você viu como as peças devem ser lavadas. Hoje você aprendeu como desmontar uma máquina, mas na próxima teleaula tem mais, quando você vai aprender a montar conjuntos mecânicos, combinado? Então até lá, até lá! Bom, pessoal, então era isso que eu ia mostrar para vocês, né? Dá para encerrar aqui a nossa apresentação. Conjuntos mecânicos, então, desmontagem de conjuntos mecânicos, é isso. Eu dimensionei aqui, eu achei que daria para terminar, inclusive, a questão da montagem hoje, né? Mas acaba que é até bom que a gente vai e pega mais detalhes. Então, na próxima aula, nós finalizamos a questão também da montagem dos conjuntos, tá bom? E aí nós encerramos o penúltimo módulo de manutenção. Vai ficar faltando só mais um, que é a questão de soldagem e fundição, né? A gente vai pegar alguns conceitos fundamentais. Tá perfeito? Então, por hora nós encerramos. Quarta-feira nós continuamos então. Perfeito? Com elementos de máquinas. Um abraço e boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite.